Boa noite, queridos irmãos do Seara do Mestre, queridos amigos. Nós aqui estamos juntas, nós e a espiritualidade, junto com todos aqueles que unem os corações para ouvir o Evangelho de Jesus. E assim nós vamos fazer a nossa oração inicial para iniciarmos a palestra dessa noite, que é Nancy, né? Boa noite. O tema A Perfeição Moral é Possível ou uma Utopia? E assim nós vamos buscando fechar os nossos olhos, nós vamos agradecendo a Deus pelos minutos, pelo tempo que passaremos juntos, rogando a Ele a sua misericórdia e solicitando que possa envolver os corações com o amor de Jesus, envolvendo a palestrante desta noite, Maria Nancy, e que as suas palavras atinjam as mentes e os corações de todos aqueles que se dispunham e que estão conectados conosco. Ser conosco, Jesus, e que possamos sempre estarmos aprendendo sobre os seus ensinamentos, sobre a sua proteção, sobre o seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade sagrada de estar junto com vocês. Assim, nessa conexão maravilhosa da internet, nós podermos estar assim juntinhos, né? Os nossos corações um com o outro, assim, nesse friozinho gostoso. Hoje vocês nos lares de vocês. Nós estamos aqui transmitindo da Casa Maria de Nazaré, uma casa cristã abençoada, e da Casa Maria de Nazaré para o Seara do Mestre, para que a gente possa, nesse momento, integrar os nossos corações. Então, o tema que a gente vai falar hoje é esse: a perfeição moral é possível ou é uma utopia? Então, a gente vai conversar um pouquinho e nós baseamos a nossa fala em 3 livros da codificação, 3 livros básicos maravilhosos, né? Tem pedaços do Evangelho segundo o Espiritismo, tem pedaços e bastante conteúdo da nossa fala vai estar fundamentada no Livro dos Espíritos, o livro basilar da doutrina, não é? 163 anos de luz, esse livro maravilhoso fez em 18 de abril desse ano. E a gente vai falar também do 3º capítulo do livro A Gênese. Então, nós estamos pegando ciência, filosofia e religião. Os 3 fundamentos da doutrina para falarmos sobre a perfeição moral. Tá bom? Vamos lá? Então tá. Começando, gente. Quando a gente vai e a gente pensa assim, nossa, meu Deus, perfeição moral. É grande, não é? Quando a gente pensa em perfeição moral, será que a gente pode adquirir isso? Será que a gente tem essa condição de ir caminhando e chegar um dia a termos perfeição moral? Primeira coisa, lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, o Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? E aí, resumindo a resposta de Kardec, ele diz o seguinte, o Espírito respondendo a Kardec: a moral é a regra da boa conduta. Funda-se na observação da lei de Deus. É a distinção entre o bem e o mal. Olha que interessante, né? Hoje, no momento em que estamos vivendo aí do planeta com tanta conturbação, tanta coisa difícil acontecendo, do ponto de vista moral, do ponto de vista dos valores, né? Da família, às vezes a gente tem a impressão que a família está se desagregando, tanta separação, tantas dificuldades, e aí a gente pensa, nossa, como é que é isso? Tem uma definição de moral? E ele deixa claro, não é? É a distinção entre o bem e o mal. É uma regra de conduta, tá? Onde a gente... o fundamento da moral é o quê? A observação da lei de Deus, tá? E continuando, quais são os caracteres, quer dizer, as características mais fortes, né? Mais marcantes, né? Da moral? Da perfeição moral. Quer dizer, o que a gente pode imaginar como uma característica forte da perfeição moral?
E aí ele diz o seguinte: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, distinção entre o bem e o mal. Repetindo lá aquela pergunta, aquela resposta. Funda-se na observação da lei de Deus. Então, todas as vezes que eu estou procurando me alinhar com a lei de Deus, eu estou seguindo um caminho da moral. O homem se conduz bem quando age com objetivo no bem, né? Quando age com o objetivo do bem e para o bem coletivo. Não só o que é bom para mim, o que é bem para mim, o que vai me produzir bem-estar, felicidade, alegria, satisfação, não é? Mas especialmente também quando age com o objetivo do bem coletivo, tá? Porque então atende a Deus. A vontade de Deus para cada um de nós é o quê? Que sejamos felizes. Mas nós temos condição de sermos felizes sozinhos? Não, não é possível. Não é? É impossível ser feliz sozinho. Não tem uma música linda que fala isso? E é verdade. Por quê? Porque somos seres gregários. Nós somos criados assim, para quê? Para o coletivo, para vivermos em sociedade uns com os outros, né? E aí ele continua dizendo que a perfeição moral é, né, para aquela pessoa que cumpre o seu dever. Obrigação do ser para consigo mesmo e depois para com o outro. Tem uma mensagem linda no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem ir lá conferir. Eu não estou lembrada agora qual é o capítulo, mas é só procurar lá no índice, o dever. E aí é muito interessante, é uma mensagem curtinha e que fala que o dever é uma briga e de repente assim, não é? Ela está sempre em oposição com o quê? Com os desejos, com aquilo que a gente tem de vontade, não vontade, vontade é acima, né? É desejo, a coisa mais visceral, não é? Então, às vezes, a gente fica entre a razão e a emoção, aquelas coisas assim, brigando com relação ao dever. Mas ele deixa claro aqui no Livro dos Espíritos, né? O dever é a obrigação do ser para consigo mesmo, mas também para com os outros, tá? Então, moral é isso, né? São as características da moral, são essas, né? Primeira coisa, eu preciso distinguir o que é bem e o que é o mal, né? O que é ruim, o que é positivo, o que é negativo para mim e para as outras pessoas. Segunda coisa, eu preciso observar se eu estou realmente procurando seguir a vontade de Deus, as condutas do Evangelho, do Cristo, né? E aí, quando eu estou agindo para o bem meu e para o bem coletivo, cumprindo o meu dever, tá? Então, essas são as características da perfeição moral. Agora sim, gente, a gente às vezes para pensar, nossa, é tão difícil, e é verdade, é tão difícil, por quê? Né? A gente até colocou aí não sei se está dando para enxergar no slide, vou até sair da frente, né? Então, olha que engraçadinho, tem até aqueles desenhos animados que fala que a gente tem aí sempre um bichinho, né? Que falando uma coisa negativa para a gente, né? E um anjinho do outro lado, né? Então, o anjinho e o bichinho, o demoninho falando para a gente, faz isso ou faz aquilo, faz isso ou faz aquilo, não é? E a gente tem essa imagem como uma imagem até alegórica, né? Uma metáfora, não é? E a gente fica mesmo, muitas vezes, lutando internamente entre o bem e o mal. Vamos lá. Olha, conceitos de bem e de mal. Platão, né, o discípulo de Sócrates, ele diz o seguinte: o mal, para ele, para Platão, seria a face escura do ser. Quer dizer, aquele nosso lado escuro, aquele nosso lado negativo. Segundo Platão, né, todos nós temos uma face escura, e que ele entenderia Platão como o mal. O Jung, né, resgatando Platão e todos os grandes filósofos, né, o Carl Gustav Jung, o grande psicólogo, não é? Que trouxe para a gente uma grande força na psicologia, porque ele tem uma visão muito mais holística, né? O Jung. E Jung traz o seguinte, um conceito maravilhoso. Ele diz o seguinte: somos sombra e luz. É muito interessante. Então, muitos de nós, às vezes, a gente quer negar essa questão da sombra, a gente não está assumindo, e eu vou falar mais disso mais adiante, mas eu acredito que esse é um conceito clássico maravilhoso, até a psicologia, nós entendemos. Então, quando a gente vê e a gente conversa com alguém, né, num consultório de psicologia, sempre a gente observa que aquela criatura, aquele cliente, aquele paciente é sombra e luz. Nós somos sombra e luz. Em determinados momentos nós agimos com muita luz,
com muita irradiação do bem, da paz, da alegria, da temperança, do amor. E tem momentos que nós nos transformamos na personificação do mal. Agora, Joana de Ângeles, falando do mal, ela diz o seguinte: nele, quer dizer, no mal, permanecem os impulsos indomados que respondem pelo retardamento da auto-iluminação. Quando a gente sabe que somos centelhas de luz, nós somos centelhas divinas, e a gente ainda percebe que dentro de nós tem tanto desse mal, o que é isso? São aqueles impulsos nossos indomados. Quer dizer, dá para dominar? Não se dá. Como? Com muito esforço. Ou com muito sofrimento. Não é? Ou vem de dentro para fora, quando a gente realmente se esforça para domar os bichinhos que a gente tem em nós. Todos nós temos aqueles que a gente conhece, uns de nós conhecemos, outros não. Uns de nós fazemos questão de pegar o bichinho e fazer de conta, amarrar ele e fazer de conta que ele não existe, que não vai resolver, não é? Mas quando a gente conhece o bichinho, a gente olha para ele e a gente domina com o nosso esforço próprio. Ou senão, cai algumas coisas na nossa cabeça, um sofrimento, uma doença, uma perda, uma coisa que faz a gente, né, desagregar os nossos pedaços, aí a gente também consegue observar aquele bicho que irradia e a gente consegue domar também, tá? Duas formas de domar o bem, né, de irradiar o bem, de deixar o bem crescer, e do mal, de repente ser dominado, tá? O Kardec diz, tá, gente, no livro Céu e Inferno, só essa frase eu peguei do Céu e Inferno, dizendo o seguinte, ó: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos e, portanto, o resultado de uma portanto, o resultado de uma imperfeição. Quer dizer, o bem e o mal que fazemos decorrem do quê, gente? Das qualidades que possuímos. Quanto mais a pessoa está madura, quanto mais o ser amadureceu em espírito, né? Quanto mais evoluiu, mais a criatura tem dentro de si a tendência natural de fazer o bem. Quanto mais estamos ainda atrasados, involuídos, não é? Ignorantes, mais a gente ainda tem a tendência também natural de obrarmos o mal, tá? E ele fala que não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição, tá? Está lá no livro Céu e Inferno. Agora, com tudo isso, né, eu estou falando de perfeição moral, mas estou falando como é que a gente consegue, né, essa tal dessa perfeição moral. Qual é a origem do bem e do mal? Olha, nós somos criados simples e ignorantes. Esse é um chavão na doutrina espírita. Todos nós já sabemos disso, que quando Deus nos cria, Ele não nos cria necessariamente, né, com experiências, porque a gente vai começar, não é? Assim que a gente atinge o pensamento contínuo, toda a evolução, lembram lá? Livro Evolução em Dois Mundos? Então, todo o processo evolutivo é até que a gente atinja a capacidade hominal, o reino hominal. Passamos a ser criaturas pensantes que temos pensamento contínuo. A partir desse momento, o start, né, começou, quer dizer, eu começo a ter experiências conscientes, né, eu adquiri o processo de consciência, e aí o que vai acontecer comigo? Eu vou escolher um caminho. Por quê? Porque Deus nos deixa escolher o caminho. A gente começa a ter experiências negativas e machuca-se. Depois vamos tentando ter experiências positivas entre o mal e o bem. Umas coisas produzem em nós satisfação, alegria, prazer, mas aquilo ainda é negativo para o outro. Então eu estou ainda fazendo mal. Mas aí de tanto fazer, o que vai acontecer? Eu vou gerando em mim experiências e aí também eu começo a fazer coisas boas, no sentido de produzir o bem-estar meu e também do outro, e aquilo também me gera uma satisfação maior, mais profunda, não é mais prazer. Prazer é uma coisa da carne, né, do instinto, da matéria, mas eu vou começar a ter o quê? Sentimento de felicidade, de bem-estar, de plenitude. Aí é sinal de que eu estou fazendo o bem, tá? Enquanto não aprendemos as leis de Deus, tornamos mais longa e penosa a nossa caminhada. Também, num processo natural, a gente vai vivendo até que a gente vai... O instinto, né, de preservação faz com que a gente, de alguma forma, se remonte a Deus, né, a uma divindade no decorrer de todo o processo de evolução. Mas o conhecimento mesmo das leis de Deus, a gente precisa ter chegado a um patamar de evolução para que a gente tenha. E aí a gente vai conhecendo a lei de Deus e fazendo a escolha, porque Ele não nos deixa
né, como marionetes, amarrados, né, não amordaçados, algemados, de jeito nenhum. Deus permite que a gente escolha o próprio caminho. Vamos parar para pensar um pouco nisso? Isso aqui é difícil, não é? Porque às vezes a gente acha que está escolhendo um caminho legal. E às vezes a gente não está escolhendo esse caminho. Muitas vezes a gente está simplesmente se enganando. Aí passa um tempo, a gente vai lá e chora, lá no atendimento fraterno, lá no psicólogo, a gente fala assim, eu estou com muita mágoa, eu estou muito magoada, eu estou muito triste. Mas por que você está tão triste? Porque eu me enganei. Eu me enganei, fulano me enganou. Não. Você se enganou. A escolha não foi dele, foi sua. E aí, quando a gente se engana, o duro é a gente lidar com a raiva que a gente fica de nós mesmos, né? Que a gente projeta no outro, a gente fala que foi outro que fez uma coisa ruim pra gente. E quase sempre não. A gente vai ter que descobrir que foi a gente que construiu aquela determinada situação. Eu construo como? Fazendo coisas que não são do bem. Construindo coisas que não são positivas. Falando mal dos outros, pensando mal das outras criaturas, julgando o meu próximo. Eu vou construindo uma coisa, uma negatividade em torno de mim, vou construindo, até que chega uma hora e isso explode. Como aqueles balões de aniversário da criança, não é? Põe lá um monte de balões coloridos e chega uma hora do aniversário das crianças pequenas, que elas começam a estourar os balões. E aquela criança mais apegada pega lá aquele balãozinho bonito, cor-de-rosa, vermelho, azul, e tá lá agarradinho, feliz da vida com aquele balão, achando que aquilo é uma alegria, uma felicidade. E vem uma outra criança e pluf, explodiu o balão. Pois é. As nossas experiências às vezes são como balões de aniversário, tá? E olha, Kardec diz na Gênese, no capítulo 3, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Nossa, será que eu posso evitar o mal? Por quê? Porque a gente sabe que a causa do mal está onde? Dentro de vós, tá? Somos nós que operamos o mal. Deus não nos criou para o mal, de jeito nenhum. Deus não nos criou para sermos assassinos, corruptos, fofoqueiros, devassos, maliciosos, irônicos, mentirosos, enganadores, sedutores, ladrões. Deus não nos criou para sermos isso. Essas foram escolhas, estão sendo escolhas de alguns de nós ainda, infelizmente, os que estamos aqui no planeta, porque a gente acredita que isso vai gerar prazer. Não é? Mas a gente pode evitar. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, que é liberdade de escolha. E o que é o bem, gente? Tá? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Estamos repetindo, não é? Com Kardec. Tudo o que é conforme a lei de Deus é o bem. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Não é? Agora, como é que a gente distingue uma coisa da outra? Será? Não é? Olha, o Demócrito, que é um grande filósofo pré-socrático, de 5 séculos antes de Cristo, vivia lá também em Mileto, e aí ele diz o seguinte: o bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes não desejar fazer o mal. Ai, Nancy, aí também você já está exagerando, não é? Você está dizendo que eu preciso, além de não fazer o mal, eu preciso não desejar fazer o mal? Quem falou foi Demócrito, 5 séculos antes de Jesus. Porque ele já sabia que na medida que nós evoluímos, que a gente vai crescendo, que a gente vai se desprendendo das coisas negativas, porque ele era um grande estudioso da ética, o Demócrito, na medida que a gente vai conseguindo colocar dentro de nós
mais bondade, mais clareza, ampliando a nossa consciência para a autorrealização, para a autoiluminação, a gente vai entendendo e vai tendo, sabe assim, não vai gostando mais de fazer o mal. E aí a gente começa a preencher os nossos pensamentos com o desejo de fazer o bem. Tá? Quando a gente olhar uma pessoa, vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo simples. Eu tenho uma pessoa que me magoou, que me deixou triste, que me fez alguma coisa muito ruim. Se eu pego para fazer uma meditação todos os dias, irradiando luz em direção a essa pessoa, desejando o bem para essa pessoa, quando eu ver essa pessoa, eu não vou mais vê-la como uma pessoa que me magoou. Ela me magoou, não dá para esquecer. Mas eu não vou ver essa pessoa como uma pessoa que me causa ojeriza, que eu quero colocar longe de mim. Para quê? Não é? Eu vou ver essa pessoa como um ser humano que tem o direito de pensar de mim o que quer que ela queira pensar. Tá? Tô falando para mim, gente. É verdade. Muitas vezes a gente fica chateada de falar, meu Deus, como é que essa pessoa interpretou tudo errado o que eu quis dizer? Eu tô fazendo uma coisa assim, achando que eu tô fazendo melhor para o coletivo, para o bem, para a melhoria, para o nosso crescimento. E aí a criatura julga, põe um rótulo no nosso pescoço. Magoa? Sim, magoa. Mas aí eu vou começar a irradiar para essa pessoa o quê? Perdão, luz, bem-estar, imaginando que essa pessoa está num palco, e que nesse palco ela está recebendo louros, luzes, e que ela está conseguindo obter na vida dela tudo o que ela mais deseja. Olha aí. De repente, eu não estou pensando no mal. Uma receitinha, tá? Vamos lá. Não basta fazer o mal, diz Kardec. Não fazer o mal, diz Kardec, né? É preciso fazer o bem. Por quê? Porque muitos de nós achamos que simplesmente a gente não fazer o mal já é tudo de bom. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Paulo, o apóstolo, diz o seguinte numa mensagem dele: não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Carro-chefe. Pega lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, primeira ou segunda mensagem. Qual é o carro-chefe da nossa vida? Vontade. Tá? Eu ter vontade, eu mobilizo o quê? Todas as energias da minha alma. E aí ele fala, para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Preguiça, indolência, ociosidade, tá? Ah, tá, mas eu não tô fazendo mal para ninguém. Ah, é? Criatura, e o que você está fazendo de bem? Qual é a sua contribuição no mundo? Tá? Qual é o propósito da sua vida? Essa é uma pergunta legal para a gente se fazer, sempre, tá? Aí a gente olha que tem muita gente que coloca a culpa no quê? Na carne. Ah, Nancy, a carne é fraca. Eu não quero fazer isso. Eu não quero beber, não é? Tem gente que fica até com raiva quando a gente fala de bebida, mas a bebida é uma coisa sorrateira. Então, às vezes a gente olha assim, puxa, mas eu não vou beber nunca? Ok, se você não tem um problema de alcoolismo, você pode beber de vez em quando, mas presta atenção, né? Você vai tomar uma cervejinha todo dia e vai lá na casa espírita aplicar passe. Desculpa, né? Meio grave. Dá uma olhada nas suas energias. O André Luiz deixa claríssimo nos livros dele. Tá? Você vai lá no livro Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz, e o André Luiz fala da pessoa que fuma, da pessoa que bebe, como que ela de repente é difícil eles isolarem na hora que eles vão lá, os espíritos, aplicarem um passe num doente. Não é? Ai, Nancy, mas a minha carne é fraca, eu não aguento, eu tenho essa coisa que eu preciso. Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre o instinto e da inteligência. Como que é isso? E aí o Kardec também, lá no livro A Gênese, no capítulo 3, ele diz o seguinte, ó, instinto e inteligência. Todo ato maquinal é instintivo. Quando eu ajo por impulso, quando eu faço uma coisa assim rápida, né? O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Quer ver a diferença? Eu vou atravessar uma rua. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, não vem vindo o carro. Ou eu estava distraído, não vi, ou o carro veio muito rápido, né? Aí tá, eu vou atravessar. Eu olho para um lado, um ato da vontade, da inteligência. Eu olho para o outro, da vontade, da inteligência. Eu discerni com a minha inteligência que não vem carro
daqui, nem da direita, nem da esquerda. Ok, eu coloco 2 pés na avenida. O que acontece? Eu jogo o meu corpo para trás rapidamente. O que foi isso, gente? Ação do instinto. Por quê? Porque meu ouvido captou, ou meu campo visual captou uma sombra que vinha vindo rápido, uma moto, um carro, uma bicicleta, vinha vindo. Eu não tive tempo de raciocinar, de pensar, ai, o carro vem vindo, deixa eu ir para trás. Não, eu ajo simplesmente movida pelo quê? Pelo instinto. Tá? Inteligência, de repente, é uma coisa, instinto é outra. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. Tá? A inteligência, pelo fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Tá? Então, esse instinto de preservação que fez com que eu fosse, né, que eu fizesse com que o meu corpo fosse atirado, às vezes, na calçada rapidamente, um instinto de sobrevivência, de preservação. Agora sim, o instinto muitas vezes, não só esse de preservação, nós temos uma série deles, mas tem que tomar cuidado, porque ele não se engana para nos preservar. Mas quando a gente é movido por instinto, a gente tá, desculpa falar para vocês, que nem o gatinho, que nem o cachorrinho, que nem o cavalo, o elefantinho, o porco. Por quê? Porque os animais são totalmente movidos a instinto. Nós temos a inteligência e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas às vezes a gente erra, tá? Ouvido só pela inteligência. E aí ele continua. Qual a diferença entre instinto e inteligência? Um texto grande, vou ler para vocês, tá? Onde acaba um e o outro começa, o Kardec pergunta. Aí ele mesmo continua falando, né? Será um instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? E lá ele faz um tratado. É lindo demais essa parte do 3º capítulo do livro A Gênese. A inteligência, diz ele, se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Quer dizer, a inteligência é exclusiva da alma, da nossa condição espiritual. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto não é livre, gente. A gente age maquinalmente, rapidamente, tá? Agora, o duro, quando nós, seres humanos, nessa condição mediana de evolução que nós já temos, com 2020 anos, mais ou menos, da passagem do Cristo aqui, o Evangelho em nós, não é? Ou pelo menos tentando entrar em nós, a gente continuar movidos por instinto é uma coisa bastante complicada. Então, é para a gente pensar, tá? E continuando, gente, aqui o Kardec fala lá na questão 74, uma resposta dos Espíritos, a questão 74 do Livro dos Espíritos. Impossível estabelecer a fronteira entre instinto e inteligência, mas é possível distinguir os atos de uma e de outra. Tá? Por quê? Porque nós somos criaturas que vimos evoluindo no decorrer de todos os milênios, não é? E nós adquirimos o que eu falei para vocês, que é o pensamento contínuo. Quando entramos no reino hominal. E a partir de então, a gente vai sendo cada vez mais movidos pela inteligência, pelo discernimento, pela capacidade de escolha. Agora, o instinto continua em nós. Então, muitas vezes a gente é movido por um instinto e depois acorda naquele momento e fala, opa, né? Que bom, graças a Deus, o meu instinto me preservou de ser atropelada. Deixa eu olhar melhor, deixa eu esperar o farol fechar para eu atravessar. Esse é um ato da inteligência, tá? À medida que saímos da ignorância, tendemos a não mais praticar o mal. Sim, gente. Tá? Cada vez mais, né, nós somos levados pela nossa inteligência a evoluirmos. A inteligência, o Kardec fala também no livro A Gênese, a inteligência é um grande atributo que faz com que a gente busque uma evolução. Por quê? Porque a gente quer progresso, porque a gente tem discernimento do que é gostoso pra gente, do que é bom, do que faz com que a gente se sinta bem.
Não só a nível de prazer físico, mas de bem-estar da alma. Então, a inteligência faz com que a gente busque o progresso desse planeta, das coisas, né? Das condições materiais do planeta, das condições de vida, e faz com que a gente busque a melhoria de nós mesmos, né? Por isso que ele fala, tendemos a não mais praticar o mal, quando a gente usa a inteligência a serviço nosso e dos outros, né? E o Freud, o grande pai da psicologia, diz o seguinte: a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Nossa, matou, não é? Então, quer dizer, é possível dominar os instintos? Não esses instintos básicos, né? Instinto de preservação, que é um instinto básico, não é? Mas alguns instintos, a nossa inteligência, ele é capaz de dominar. Não tem essa de a carne é fraca. Primeiro que carne não é fraca nem forte, não é? O que é fraco é o espírito, o comandante da matéria, tá? Agora sim, tá lá de novo essa imagenzinha, não sei se tá dando para vocês verem, não é? Mas olha que bonitinho, tá? Vou até sair para vocês verem. Resistir ao mal não significa negá-lo, e sim pacientemente lidar com sua presença sem perder de vista o bem. Então, olha, não adianta a gente fingir, né? E nós somos experts em fingimento, não é? Nós temos uma capacidade incrível de adocicar a voz, de sermos brandos, de sermos bonzinhos, na hora que a gente está diante de alguém ou de algumas pessoas com as quais a gente convive ou não, ou mais para as quais nós queremos fazer teatro. Não é? A gente quer passar aquela imagem de uma pessoa muito legal, muito boazinha, muito ponderada, vai lá dormir, né? Uma semana lá em casa para conviver comigo uma semana para ver se é bem isso, tá? Então, assim, resistir ao mal não é legal. Olha, eu tenho esse dificuldade, esse defeito de caráter, não é? Mas tem uma meta, tem um Cristo, que é meu modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Existe alguém que pode servir aqui no planeta de guia e modelo? E o Espírito fala, vê de Jesus. Tem alguém? Tem, sim, Jesus, tá? Então, esse é o nosso guia, essa é a referência para nós, os cristãos. Evitar o mal apenas, né? Evitar o mal apenas um passo no processo do bem. É apenas, está faltando verbo. Então, quer dizer, evitar o mal é apenas um processo no bem. Mas não basta desejar praticar o bem. Não adianta só eu quero evitar o mal, eu quero praticar o bem, eu quero não. Muitos estacionam na zona de conforto de que não praticam o mal. Não adianta só eu querer praticar o bem e eu gostar do bem. Eu tenho que praticar o bem. Tá? Não praticamos o mal ainda, não praticamos o mal, ainda não potencializamos o bem dentro de nós, né? Não praticando, né? Então, quando a gente de repente fica só pensando que eu não vou fazer o mal, não vou fazer o mal, tudo bem? Não, isso ainda não potencializa o bem dentro de nós, né? O exercício do bem é o caminho para a sua interiorização. Quer dizer, não praticar o mal não está querendo dizer que eu estou colocando o bem aqui dentro. De jeito nenhum, aquilo que a gente já analisou. Às vezes eu não pratico o mal por oportunidade. Não tenho capacidade nem de pensar de machucar alguém. Nossa, eu sou uma pessoa absolutamente pacífica. Cai lá no meio de um monte de gente revoltada, querendo fazer um linchamento, para você ver. Se você no meio de uma vamos pensar, a gente fala de uma atitude de massa, né? Aquela coisa de massa. Aí então tá aquele monte de gente revoltada, com ódio, xingando o governo, não sei o quê. Vai lá, cai no meio daquilo ali e o pessoal começa um quebra-quebra. Você vai fazer uma meditação, vai orar? Só se você for um monge, budista, hinduísta, não é? Aí sim, um yogi. Aí sim. Senão, nós somos arrastados para o mal. Quando é que a gente não é arrastado para o mal? Quando nós temos em nós a prática instantânea, repetida e o hábito de praticar o bem. O bem, ele precisa virar um hábito, como quando a gente acorda de manhã, não é? Todos nós, os civilizados, a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente quer ir ao banheiro, escovar o dentinho, pentear o cabelo, lavar o rosto. É hábito, é força do hábito. Quando a gente não escova o dente, vamos pensar, você fez uma refeição, quem tem hábito de
Então, escovar o dente, você tem que buscar, você está incomodado. Por quê? Porque é a força do hábito. O bem precisa virar um hábito assim, que tem uma força, para gerar uma força em nós, tá? Bem e mal como necessidades. Para o aprendizado do amor, temos que integrar o bem e o mal que existe dentro de nós. Bem e o mal, polaridades necessárias. Por meio do mal se chega ao bem. Se só aceito minha luz e nego minha sombra, reprimo e dou força para o que é negado, não deixando vir à consciência o que precisa de expressão. Vamos lá. Aqui é a linguagem de psicologia. Como é que funciona, gente? Quando Jung fala que somos sombra e luz, e que nós só vamos conseguir irradiar luz quando nós integramos a sombra, é justamente isso. Não adianta absolutamente eu ficar negando os meus defeitos de caráter. Você pode até negar para os outros, tudo bem, né? Nancy, mas você é uma pessoa tão sem paciência. Eu? Nossa, eu sou a pura paciência, eu sou um poço de paciência. Quem convive comigo vai olhar para mim e vai falar, meu Deus, ela enlouqueceu de vez. Ela de verdade não se enxerga, não é? Então, assim, a gente entender as dificuldades que a gente tem ainda, no sentido de ter as virtudes cristãs dentro de nós, faz parte do show. Paciência, não é? Ainda estou aí com o quesito paciência, de 0 a 10, 3. Quando eu consigo me esforçar, eu tiro 5 na prova, não é? Eu preciso estar muito iluminado para tirar 6, não é? Então, assim, cada um de nós, a gente sabe perfeitamente quais são as nossas dificuldades, ou não. Porque quando a gente sabe, a gente está integrando a sombra. E quando eu não sei, ou que eu nego, o que vai acontecer? Não, eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Lógico que eu sou. Não vai nunca adquirir paciência. Ou eu não tenho esse problema disso ou daquilo, não vai adquirir. O importante é olhar para si mesmo e integrar, falar, puxa vida, Jesus, olha, você me ajuda? Não está fácil. Eu estou sofrendo muito, porque cada vez que eu perco a paciência, eu vejo que faço besteira. Ai, Senhor, me ajuda a melhorar nisso. Não é? E cada um de nós temos aí as dificuldades internas e a gente precisa pegar e fazer o quê? Integrar isso, reconhecer. Porque se você nega, o que vai acontecer? Isso vai ficar bum, 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 vai ficar batendo de dentro para fora, e aí você pensa que os outros não estão enxergando. As pessoas estão enxergando. Porque às vezes as pessoas conseguem enxergar a gente, ver a gente, com mais clareza do que mesmo nós nos enxergamos. E isso é triste. Porque aí às vezes a pessoa vem e fala aquilo que a gente está negando. Aí a gente se ofende, chora, perde amizade, se magoa. Aquela pessoa só enxergou o que você não está querendo enxergar. Porque quando a gente de verdade se enxerga, a outra pessoa vem e fala assim, olha, porque você é assim, 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 assim. A gente olha assim com aquela cara de paisagem e fala, oh meu Deus, precisa você me falar, meu. Eu já estou sabendo. Agora só quero te falar o seguinte, eu estou tentando, né? Não melhorei ainda, mas eu vou me esforçar. Não por você, por Deus. Porque você tem dificuldades semelhantes às que eu tenho. Então eu não te dou o direito de apontar os dedos, né, o seu dedinho, me enchendo de ofensas ou daquilo que você quer, me mostrando que eu sou, me mostrando o espelho. Mas pega o espelho, ocupe-se de você. E eu vou tentar com o meu chefe ver se eu melhoro. Peço desculpas se te ofendi, se te magoei, sendo o que eu sou. Né? Tá? Então, assim, de repente, não tem coisa melhor do que a gente olhar e falar, ó, sou assim mesmo, tá? Porque para eu aprender a amar, eu tenho que integrar aqui dentro o bem e o mal. Sabe por quê, gente? Porque o Buda diz uma frase linda, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Tá? Quando a gente nega as coisas que nós trazemos dentro de nós, aí fica difícil mesmo, porque aquilo fica um vulcão e a gente gasta uma energia desnecessária, uma energia que era para ser utilizada para que a gente melhore, a gente está gastando para quê? Para mostrar para os outros que nós somos o que a gente ainda não é. Presta atenção, dá um trabalho a gente fazer teatro.
E é uma tolice, uma infantilidade. Porque a gente está fazendo de conta e as pessoas estão enxergando, às vezes, exatamente o que a gente é. Tá? E olha, em que consiste a perfeição moral, gente? Tá lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os nossos inimigos, Jesus disse. Fazer o bem àqueles que nos odeiam, Jesus falou. Orar pelos que nos perseguem ou caluniam, Jesus alertou. No exercício do amor, aprendemos a domar nossas más inclinações. Então, na hora que a gente sente, né? Alguém fez alguma coisa pra gente, a gente ora por essa criatura. Alguém fez alguma coisa pra gente, a gente faz o bem por essas pessoas. Não é? E a gente tenta ter amor. Eu nem sei se a gente tem inimigo. Não sei, né? Tô falando aí pra vocês, para pensar um pouquinho. Será que a gente tem inimigo? Não sei. Sabe o que a gente tem? A maioria de nós? Adversários. Né? Pessoas que de repente não pensam como a gente. Que são diferentes e que têm todo o direito de serem diferentes. E que às vezes se tornam adversários. Né? Querem contender. Mas agora sim, o Divaldo fala uma coisa linda, que para mim também é uma regra de conduta. Tá? Inimigos, todos nós temos. O que não podemos é ser inimigo de ninguém. Né? A gente não tem esse direito de ser inimigo de outra pessoa. Se quem quiser ser nosso inimigo, paciência, não é? Faz parte. Se até o Mestre Jesus tem inimigos, até hoje, no planeta, quem somos nós para não termos? Agora, o que nós não podemos é reciprocidade nessa ação do mal. Ser inimigo de ninguém. Não temos esse direito, tá? Agora, sim, um monte de gente às vezes vai lá e aponta o dedo pra gente, aponta o dedo, né? E a gente fala assim, e agora, o que eu faço, né? Primeira coisa, assumir os equívocos como resultado de nossa imaturidade espiritual. Quantas vezes a gente erra sem perceber? Muitas vezes. Muitas vezes a gente faz coisa que a gente fala assim, mas como é que eu fiz isso? Olha, faz parte da imaturidade espiritual nossa ainda, né? Culpar-se é adiar a possibilidade de superação e não aprender com os próprios erros. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Criatura, porque você só conseguiu fazer desse jeito, não é? Tenta consertar, se você vê que é uma atitude realmente negativa, que você, por uma raiva, um momento de instinto lá, né? Deixou-se dominar pelo instinto, você fez alguma coisa que gerou uma maldade, um mal-estar no outro, vai lá e tenta consertar, tá? Por quê, gente? Porque felicidade, do meu ponto de vista, funciona assim. Felicidade, que a gente tanto busca, é tolerância para consigo mesmo, tá? E ter consciência das próprias limitações. Nossa! Quando a gente consegue esse tipo de atitude, nossa, a gente já pode se considerar uma pessoa bastante feliz, né? Então, eu tenho consciência de que realmente eu sou limitado, né? E eu tenho tolerância comigo mesma. Olha, desculpa aí, tá, Nancy? Não deu ainda. Você queria ter feito melhor, mas tudo bem. Vai tentar de outra vez, tá? Também não é essa indulgência que faz com que a gente fique se autodesculpando, não. Mas assim, percebe que às vezes não dá para acertar o tempo inteiro. Não é possível, não há. A gente ainda não está nessa condição, tá? E já partindo lá para o nosso final, é importante a gente observar, né, que tudo isso que eu falei está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, tá? Que é o conhecimento de si mesmo. O Sócrates, gente, ele criou um método da introspecção e propôs um exercício salutar para o conhecimento de nós mesmos. Como é que é isso? Nós devemos voltarmos, né, para dentro de nós mesmos, a fim de tomarmos consciência de nossa própria ignorância. Meditação ajuda demais. Sabe o que é, gente? Você senta lá alguns minutos em silêncio e fica só em silêncio. Só em silêncio. Se quiser, você se faça algumas perguntas. Como é que eu faço para adquirir paciência? Como é que eu faço para adquirir paciência? Como é que eu faço para adquirir paciência? E vai lá, né? E não vai ficar procurando a resposta, porque o seu inconsciente vai trazer dentro de você. E vai fazendo com que você tome consciência profunda do seu eu. Esse é o método socrático, né? E que o Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar ainda nesta vida? E o Espírito responde, um sábio da antiguidade volou disse, que é a resposta inteira, né? Conhece-te a ti mesmo. Meditação ajuda demais nesse autoconhecimento, sabe? Parar e pensar.
Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu serviço? A serviço de que eu estou no planeta, tá? Então, olha lá, finalizando, gente, algumas dicas simples. E olha, a partir de hoje, tá? Quem quiser, quem tiver interesse, vai lá, pratica esses 3 passinhos, esses 4 passinhos simples. Primeira coisa, passe a ser o seu autofiscal. Como é que é isso, Nancy? Eu vou ser meu autofiscal? Pensa no fiscal de INSS chegando na sua empresa. Para quem tem empresa sabe o que significa. Pensa que você está fazendo ali um puxadinho na sua casa, chega um fiscal da prefeitura. O que essa criatura vai fazer? Vai observar, vai anotar, vai ver tudo que está sendo feito que está fora de uma lei. Seja o seu autofiscal. Comece a se observar. Antes de dormir, tá lá, questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala, né? Como é que eu faço para conseguir, né, essa reforma íntima, essa perfeição moral? Como é que eu faço? Conhece-te a ti mesmo. Senta na cama, passe em revista tudo o que aconteceu. Mas também não adianta só à noite você fazer isso. Faz de dia. Observe, perceba o seu tom de voz, o que você fez, se você está azedo, se você está irritado. Observe, auto-observação. Seja o seu autofiscal. Segunda coisa, seja o seu próprio professor. Avalie-se. Passa um tempo e faz uma avaliação de você. Não precisa ser o final do ano, não é? Eu, por exemplo, tenho muito hábito de, lá para o terceiro trimestre do ano, eu já começo, né, a observar. Último trimestre, aliás, não é? Setembro, outubro, novembro, né? Já estou lá percebendo como é que tá, as minhas metas foram cumpridas, o que é que eu fiz, como é que tá, né? Esse ano valeu a pena, o que foi que eu fiz de melhor, né? E aí vai se avaliando, não é? Cada coisa que você fizer que não foi legal, avalie-se com rigor. Eu podia ter feito melhor, podia ser melhor. Eu não estou estudando tanto, eu preciso estudar mais, não é? Eu preciso ser um pouco mais dócil, eu preciso ser sabe assim? Vai se avaliando, também ajuda muito. Terceira coisa, comece a perguntar para você mesmo o porquê e o para quê das suas ações. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo na vida? Por que eu estou fazendo isso? E pergunte-se também, para quê? Eu sempre uso uma frase, a serviço de que isso está acontecendo. Até as coisas que às vezes nos chacoalham, que nos magoam, que nos deixam tão tristes, tira a gente do eixo, mexe com a nossa saúde e pergunta, a serviço de quê? E por que isso está acontecendo? Tá? Outra coisa importante, quando está muito difícil, exercita a humildade. Ouça as outras pessoas. Conversa com quem você confia. Começa a ouvir. Não só uma pessoa, porque também transformar uma pessoa só de guru, você tem o risco do cego guiar o cego e os dois caírem no buraco. Né? Ouça muitas pessoas, fale de você com quem você confia e ouça o que as pessoas têm a te dizer. Tá? Pede ajuda aos nossos mentores, não é? Espirituais. Todo dia à noite faz bem na oração. E exercita a humildade. Como é que a gente exercita a humildade? Ah, não, eu não vou perguntar para ninguém, não vou falar com ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu olho e falo, oh meu Deus, coitada dessa criatura, não é? Autossuficiente. É a grande fantasia, não é? A autossuficiência é uma fantasia perniciosa, tá? Então, o primeiro passo para que alcancemos o progresso moral é conhecermos, não é? Diversas encarnações têm por objetivo aumentar o nosso domínio por onde, gente? Por dentro e por fora de nós mesmos. A gente começa o domínio por fora de nós mesmos, né? A criança quando fica em pezinha, quando ela tem o domínio de colocar a comidinha na boca, o domínio de esfíncter, né? Prender xixi, prender cocô, tá lá, a gente domina algumas coisas, mas por fora de nós, né? O arcabouço físico. E depois a gente domina o quê? Por dentro de nós, tá? Então, finalizando, a gente termina com essa frase, não é? Já finalizando quase, a gente vai terminar com uma frase do Cristo, mas essa daqui também é interessante. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, tá? Isaac Newton. E aí a gente finaliza com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo,
pedindo a Ele que nos abençoe, que encha o nosso coração de luz, porque a gente de verdade, na hora que a gente conhecer a verdade, ela nos libertará, tá bom? Muito obrigada, Grupo de Seara. Beijo no coração, tá bom? E que Deus nos abençoe. A gente terminou respondendo um pouco, talvez, né? Que a perfeição moral não é uma utopia, ela é factível, é possível de acontecer, tá bom? Muito esforço, muita paz.